A esposa do milionário apontou o dedo, gritou e chamou a idosa de lixo humano. O marido observava em silêncio, até que um detalhe no rosto da mendiga fez o sangue dele gelar. Aquela mulher não era uma desconhecida. Era alguém que ele jamais esperava reencontrar assim. Tudo começou numa manhã comum de quinta-feira, no centro agitado da cidade. O sol ainda estava baixo, mas as calçadas já fervilhavam de gente apressada. Executivos com pastas debaixo do braço, estudantes com fones de ouvido, mães arrastando crianças pela mão. Ninguém tinha tempo a perder. Ninguém olhava para os lados. Sentada junto ao poste de uma esquina movimentada, estava uma mulher idosa. Ela vestia um casaco marrom rasgado, cheio de manchas que o tempo insistiu em deixar como marca. Os sapatos, velhos e sem cadarço, pareciam grandes demais para os pés inchados. O cabelo grisalho estava embaraçado, caindo sobre o rosto enrugado e cansado. Ela segurava um copo plástico amassado entre as mãos trêmulas e, de vez em quando, estendia o braço na direção dos passantes. Ninguém parava. Alguns desviavam o olhar. Outros aceleravam o passo como se a pobreza fosse contagiosa. A idosa não insistia. Apenas esperava, com aquela paciência silenciosa de quem já desistiu de esperar algo bom da vida. Foi quando o casal apareceu. Ele era alto, tinha ombros largos e uma postura que mostrava segurança. Vestia um terno cinza impecável, relógio brilhando no pulso, sapatos engraxados que refletiam a luz da manhã. O rosto era sério, quase cansado, mas ainda bonito para os 50 e poucos anos que carregava. Chamava-se Ricardo. Rico, como alguns chamavam. E não era apelido à toa. Ele era dono de uma das maiores construtoras da região. Seu nome estava em placas, outdoors, contratos milionários. Ao lado dele, caminhava sua esposa, Patrícia. Ela era 10 anos mais nova, loira, com cabelos lisos que caíam perfeitamente sobre os ombros. Usava um vestido branco justo, bolsa de marca pendurada no braço e óculos escuros grandes que cobriam metade do rosto. Tudo nela gritava luxo. Tudo nela dizia: eu não pertenço a este mundo de gente comum. Eles vinham de uma reunião em um café chique ali perto. Ricardo estava distraído, pensando em negócios, contratos, números. Patrícia reclamava de algo fútil, algo sobre a decoração da nova sala de estar que ainda não tinha ficado do jeito que ela queria. E então, sem querer, ela esbarrou na mendiga. Foi de leve. Só o ombro. Mas o copo plástico caiu da mão da idosa e rolou pela calçada suja. Patrícia parou. Olhou para baixo. Franziu o nariz. E quando viu a mulher agachada tentando pegar o copo de volta, algo nela explodiu. Que nojo, ela disse em voz alta, com desprezo escorrendo de cada sílaba. A idosa levantou o rosto. Os olhos dela eram fundos, cansados, mas ainda tinham um brilho triste de quem ainda sentia vergonha. Ela murmurou um pedido de desculpas. Desculpa. Patrícia soltou uma risada amarga. Você acha que desculpa resolve? Olha o estado que você está. Fedendo, suja, mendigo de esquina. Gente como você não devia nem estar aqui no meio da rua. Vocês são um lixo humano, sabiam disso? As palavras caíram como pedras. Algumas pessoas ao redor pararam. Outras tiraram os celulares e começaram a filmar. Ricardo, que estava alguns passos à frente, virou-se lentamente. Ele viu a cena, mas não reagiu de imediato. Apenas observou, tenso, com uma expressão que misturava constrangimento e confusão. A mendiga tentou se afastar, mas Patrícia avançou. Você me ouviu? Eu disse que você é um lixo. Não tem vergonha na cara, não? Fica aí pedindo esmola em vez de trabalhar. Ah, mas claro, é mais fácil ser vagabunda, né? Viver às custas dos outros. A voz dela ecoava na rua. A idosa baixou a cabeça, os ombros curvados como se cada palavra fosse um golpe físico. Ela tremia. Não de frio, de humilhação. E foi nesse momento que Ricardo se aproximou. Ele não sabia bem por quê. Talvez fosse o tom agressivo demais da esposa. Talvez fosse a forma como a mendiga encolhia o corpo, como se quisesse desaparecer. Ou talvez fosse outra coisa. Algo que ele ainda não conseguia nomear. Quando ele ficou mais perto, conseguiu ver o rosto da mulher com mais clareza. E então, algo dentro dele travou. Os olhos dela. Aquele formato.
Aquela cor meio esverdeada, desbotada pelo tempo, mas ainda familiar. A forma do queixo. A cicatriz pequena na sobrancelha esquerda. Ricardo sentiu o coração acelerar. Uma fisgada de memória atravessou sua mente como um raio. Ele conhecia aquele rosto. Não podia ser. Não fazia sentido. Mas quanto mais ele olhava, mais aquela certeza absurda crescia dentro dele. Patrícia, para, ele disse, a voz saindo rouca. Ela virou para ele, irritada. O quê? Você vai me defender agora, Ricardo? Essa mulher esbarrou em mim. Ela. Para, ele repetiu, mais alto dessa vez. Patrícia se calou, surpresa. Nunca tinha visto o marido usar aquele tom com ela. Ricardo deu mais um passo em direção à mendiga. Ela levantou os olhos trêmulos e, pela primeira vez, o encarou de verdade. E então, em voz baixa, quase inaudível, ela murmurou algo que fez o mundo inteiro parar. Ricardo! Ele gelou. Aquela voz. Ele conhecia aquela voz. Patrícia olhou de um para o outro, confusa, irritada, começando a perceber que algo estava errado. Muito errado. E enquanto Ricardo continuava ali, paralisado, com o peito apertado e a mente explodindo em perguntas, a idosa soltou um suspiro fraco e deixou escapar, com os olhos cheios de lágrimas. Meu filho, você não me reconhece mais? O chão desapareceu debaixo dos pés de Ricardo. O silêncio que se formou naquele instante foi ensurdecedor. Ricardo ficou parado, os olhos fixos na mendiga, tentando processar o que acabará de ouvir. O peito dele subia e descia rápido demais. As mãos começaram a tremer. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Aquela mulher acabará de chamá-lo de filho. Patrícia soltou uma risada curta, nervosa, quase histérica. O quê? Que piada é essa? Ricardo, o que essa louca está falando? Mas Ricardo não respondeu. Ele continuava olhando para a idosa, como se estivesse vendo um fantasma. Porque, de certa forma, era exatamente isso. Um fantasma do passado que ele tinha certeza de ter enterrado há muitos anos. Mãe? A palavra saiu fraca, quase inaudível, mas pesada como chumbo. A mendiga assentiu devagar, as lágrimas descendo pelo rosto sujo. Ela deu um passo trêmulo na direção dele, estendendo a mão como quem pede permissão para tocar em algo sagrado. Sou eu, meu filho. Sou eu. Ricardo recuou instintivamente. A mente dele estava em pânico. Não podia ser. Não fazia sentido. Sua mãe estava morta. Ele tinha certeza disso. Ele tinha sido informado disso. Ou pelo menos era o que ele sempre acreditou. Patrícia avançou, o rosto vermelho de raiva. Chega! Chega dessa palhaçada! Essa mulher é uma vigarista, Ricardo. Ela tá tentando te enganar. Olha o estado dela. Como você pode acreditar nisso? Mas a voz de Patrícia parecia distante, abafada, como se viesse de debaixo d'água. Ricardo estava completamente absorto, perdido em memórias que começavam a voltar como ondas violentas. Ele lembrou do rosto da mãe quando era criança. Lembrou das mãos calejadas dela, das noites em que ela voltava à tarde do trabalho, cansada, mas sempre com um sorriso fraco para ele. Lembrou da pobreza, da casa pequena e úmida, das contas que nunca fechavam. E lembrou do dia em que tudo mudou. Ele tinha 17 anos. Foi quando o pai dele, um homem que ele mal conhecia, apareceu do nada. Um empresário rico que nunca tinha assumido a paternidade. Ele levou Ricardo embora, prometendo uma vida melhor, educação, futuro. E Ricardo foi. Deixou a mãe para trás. Disse a si mesmo que voltaria, que a ajudaria, que não a abandonaria. Mas ele nunca voltou. E anos depois, recebeu a notícia de que ela havia falecido. Não houve funeral. Não houve despedida. Apenas um telefonema frio, uma informação vaga. Ele chorou naquele dia. Mas depois seguiu em frente. Porque era mais fácil seguir em frente do que carregar a culpa. Só que agora, diante dele, estava a prova viva de que tudo aquilo era mentira. Como você está viva? Ele murmurou, a voz quebrada. A mãe dele engoliu seco, limpando as lágrimas com a manga suja do casaco. Eu nunca morri, Ricardo. Eu sempre estive aqui. Na cidade.
Tentei te procurar tantas vezes, mas você tinha mudado. Virou outra pessoa. Eu não conseguia chegar perto. E depois eu perdi tudo. A casa, o trabalho, a saúde, acabei nas ruas. Cada palavra era uma lâmina. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Ele tentou falar, mas a garganta estava fechada. Patrícia, porém, não estava disposta a aceitar aquilo. Ela cruzou os braços e caminhou entre os dois, como uma barreira. Ah, que história tocante! Muito conveniente, não é? Aparece do nada, cheia de desculpas. Querendo o quê? Dinheiro? Atenção! A mãe de Ricardo baixou a cabeça, envergonhada. Eu não quero nada. Só queria vê-lo. Só isso. Mentira! Patrícia gritou. Você quer é se aproveitar. Ricardo, você não pode acreditar nisso. Essa mulher é uma farsa. Mas Ricardo não estava ouvindo mais. Ele deu um passo à frente, dessa vez, segurou o braço da mãe com delicadeza. Ela era tão frágil, tão leve. Parecia que poderia se quebrar a qualquer momento. Por que você não me procurou antes? Ele perguntou, a voz carregada de dor. Ela ergueu os olhos para ele, e ali estava tudo. A vergonha, o medo, a tristeza acumulada de anos. Eu tentei, mas você estava tão distante, tão diferente. Eu achei que você não ia querer me ver, que eu ia ser um peso para você. Ricardo fechou os olhos com força, tentando segurar as lágrimas. Porque no fundo, ele sabia que parte daquilo era verdade. Ele tinha virado as costas. Tinha escolhido o conforto, o dinheiro, a nova vida. E tinha deixado a mãe para trás como se ela fosse parte de um passado que ele queria esquecer. Patrícia, vendo que estava perdendo o controle da situação, mudou de estratégia. Ela se aproximou de Ricardo, tocando o ombro dele com falsa ternura. Amor, eu sei que você está confuso, mas pensa com calma. Essa mulher pode estar mentindo. Pode estar doente. Louca. Você não pode simplesmente acreditar assim. Eu sei quem ela é, Ricardo cortou, a voz firme agora. Patrícia congelou. Ela é minha mãe. Eu tenho certeza. O rosto de Patrícia mudou. A máscara de preocupação caiu, e o que restou foi frieza pura. Ela deu um passo para trás, os lábios apertados numa linha fina. Então é isso? Você vai acreditar nela? Nessa mendiga? Cuidado com o que você fala, Ricardo disse, e havia algo perigoso no tom dele agora. Patrícia soltou uma risada amarga. Não acredito. Você vai mesmo fazer isso. Vai me envergonhar por causa dela. Envergonhar? Ricardo virou para a esposa, e pela primeira vez em anos, ele a enxergou de verdade. Viu a frieza, o egoísmo, a crueldade que sempre esteve ali, mas que ele preferiu ignorar. Você acabou de humilhar minha mãe na rua, Patrícia, na frente de todo mundo. E você fala em vergonha? Ela abriu a boca, mas não conseguiu responder. Ricardo se virou de volta para a mãe, que estava em silêncio, observando tudo com os olhos marejados. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Porque nada mais fazia sentido. Nada mais importava. Ele tinha passado anos construindo um império, acumulando riqueza, vivendo no luxo. Mas de que valia tudo isso se a pessoa que lhe deu a vida estava pedindo esmola numa esquina? Vem comigo, ele disse para a mãe, a voz baixa, mas decidida. Ela piscou, confusa. O quê? Vem comigo, agora. E sem esperar resposta, ele segurou a mão dela com firmeza e começou a caminhar. Patrícia ficou para trás, atonita, furiosa, gritando o nome dele. Mas ele não olhou para trás. Não dessa vez. Ricardo colocou a mãe no banco de trás do carro importado, ignorando completamente os gritos de Patrícia que ecoavam pela calçada. As pessoas ao redor continuavam filmando, comentando, julgando. Mas ele não se importava mais. Algo dentro dele havia se rompido. E agora, tudo que importava era a mulher frágil sentada no banco de couro, tremendo, com os olhos assustados como se não acreditasse no que estava acontecendo. Patrícia bateu na janela do carro com força. Ricardo! Abre essa porta agora! Você enlouqueceu? Não vai me deixar aqui na rua.
Ele deu a volta, entrou no carro e trancou as portas. Olhou pelo retrovisor e viu a esposa, o rosto desfigurado de raiva, os punhos cerrados. Por um instante, ele sentiu algo. Não era pena. Era decepção. Decepção consigo mesmo por ter levado tanto tempo para enxergar quem ela realmente era. Ligou o motor e saiu dali sem olhar para trás. O trajeto até a mansão foi silencioso. A mãe de Ricardo estava encolhida no banco, as mãos sujas entrelaçadas no colo, os olhos fixos na janela. Ela observava as ruas limpas, os prédios altos, as vitrines reluzentes, como se estivesse vendo um mundo diferente. E estava. Um mundo do qual ela havia sido expulsa há muito tempo. Ricardo tentou falar algumas vezes, mas as palavras não saíam. O que ele poderia dizer? Desculpa por ter te abandonado? Desculpa por não ter procurado saber a verdade? Desculpa por ter vivido no luxo enquanto você dormia na rua? Nada parecia suficiente. Quando finalmente chegaram à mansão, a mãe arregalou os olhos. O portão de ferro abriu automaticamente, revelando uma entrada pavimentada com pedras portuguesas, jardins perfeitamente cuidados, fontes de água, estátuas de mármore. A casa em si era enorme, branca, moderna, com vidros espelhados que refletiam o céu. Você mora aqui? Ela perguntou, a voz quase inaudível. Ricardo assentiu, desligando o motor. Moro. Ela ficou em silêncio, mas havia algo nos olhos dela. Não era inveja, nem admiração. Era tristeza. Uma tristeza profunda, antiga, que vinha de um lugar que Ricardo não conseguia alcançar. Ele a ajudou a sair do carro e a levou para dentro. Os empregados que estavam na sala principal congelaram ao ver a cena. Uma mulher suja, maltrapilha, sendo conduzida pelo patrão como se fosse alguém importante. Ninguém disse nada. Apenas trocaram olhares confusos. Preparem o quarto de hóspedes, Ricardo ordenou, a voz firme. E chamem alguém para trazer roupas limpas, comida quente e tudo o que for necessário. A governanta, uma senhora de meia-idade chamada Célia, piscou algumas vezes, mas logo se recompôs. Sim, senhor. Ricardo levou a mãe até a sala de estar, um ambiente gigantesco com sofás brancos, tapetes persas, quadros caros nas paredes. Tudo ali gritava riqueza. E tudo ali parecia deslocado diante da figura pequena e frágil que agora se sentava no canto do sofá, com medo de sujar o estofado. Fica à vontade, ele disse, mas percebeu o absurdo da frase assim que saiu da boca. Ela olhou ao redor, perdida. Ricardo, eu não devia estar aqui. Isso tudo não é para mim. Não fala assim. Ele se sentou ao lado dela, as mãos tremendo. Você é minha mãe. Tem mais direito de estar aqui do que qualquer pessoa. Ela balançou a cabeça, as lágrimas voltando. Eu não quero atrapalhar sua vida. Você tem uma esposa, uma posição, uma reputação. Eu sou só uma vergonha. Para! Ricardo levantou a voz sem querer, e ela se encolheu. Ele respirou fundo, tentando se controlar. Desculpa, mas para de falar isso. Você não é vergonha de nada. Eu que devia ter vergonha. Eu que te abandonei. Ela limpou os olhos com as costas da mão. Você era só um menino. Seu pai te prometeu um futuro. Eu não ia te prender. Mas eu prometi voltar. Ele quase gritou agora, a culpa explodindo. Eu prometi que ia cuidar de você. E eu nunca voltei. Eu simplesmente te esqueci. O silêncio que se seguiu foi pesado. Opressor. Porque ambos sabiam que aquilo era verdade. A mãe olhou para as próprias mãos, cheias de cicatrizes, marcas de uma vida dura. Eu não te culpo, meu filho. Você fez o que tinha que fazer. Não. Ricardo balançou a cabeça com força. Eu fiz o que era mais fácil. Eu escolhi o conforto. E te deixei para trás. Ela não rebateu. Porque no fundo, ela também sabia que era verdade. Foi quando a porta da frente se abriu com estrondo. Patrícia entrou como um furacão, os saltos batendo com força no chão de mármore. O rosto dela estava vermelho, os olhos injetados de fúria. Ela havia pegado um táxi e vindo direto para casa. Onde ela está? Patrícia gritou, varrendo a sala com os olhos. Ricardo se levantou imediatamente, colocando-se entre a esposa e a mãe. Patrícia,
Sai daqui. Sair. Ela soltou uma gargalhada amarga. Essa é a minha casa. Eu não vou sair de lugar nenhum. Mas ela vai. Ela apontou para a mãe de Ricardo, que encolheu ainda mais no sofá. Ela não vai a lugar nenhum, Ricardo disse, a voz baixa, mas perigosa. Patrícia deu um passo à frente, desafiadora. Ah, não? Então você vai me dizer que vai deixar essa mendiga suja aqui dentro da nossa casa? Na frente dos empregados? Na frente de todo mundo? Ela é minha mãe. Ela é uma farsa. Patrícia berrou. E mesmo que não seja, mesmo que seja quem você acha que é, ela não tem lugar aqui. Olha para ela, Ricardo. Olha o que ela virou. Você quer que as pessoas saibam que sua mãe é uma mendiga? Ricardo sentiu o sangue ferver. Você é nojenta. Patrícia piscou, surpresa com a palavra. Você é nojenta, ele repetiu, mais devagar. Eu nunca tinha visto isso antes. Mas agora eu vejo. Você é cruel, egoísta, vazia por dentro. Ela recuou um passo, mas logo se recompôs. Eu sou realista. Eu não vivo de sentimentalismo barato. Você construiu tudo isso do zero, Ricardo. E agora vai jogar tudo fora por causa de uma velha que te abandonou? Ela não me abandonou. Ricardo avançou, o rosto a centímetros do dela. Eu que abandonei ela. O silêncio caiu como uma bomba. Patrícia engoliu seco, mas não recuou. Então é isso? Você vai escolher ela em vez de mim? Ricardo olhou nos olhos da esposa. E pela primeira vez, viu claramente o que ela era. Uma mulher que só se importava com status. Com aparências. Com dinheiro. Nunca houve amor ali. Só conveniência. Sim, ele disse, firme. Eu escolho ela. O rosto de Patrícia se retorceu. E então, ela fez algo inesperado. Sorriu. Um sorriso frio. Calculista. Ótimo, ela disse, a voz gelada. Mas você vai se arrepender disso. E virou-se, saindo da sala com passos firmes. Ricardo ficou ali, tremendo, tentando entender o que acabará de acontecer. E sentiu, pela primeira vez, que a verdadeira guerra estava apenas começando. A noite caiu pesada sobre a mansão. Ricardo não conseguiu dormir. Ficou sentado na varanda do quarto, olhando para o jardim iluminado, tentando processar tudo o que havia acontecido naquele dia. A mente dele era um turbilhão de emoções contraditórias. Culpa, raiva, medo e uma sensação estranha de alívio, como se finalmente tivesse feito algo certo depois de anos fazendo escolhas erradas. No quarto de hóspedes, sua mãe finalmente descansava. Célia, a governanta, tinha ajudado a dar banho nela, trocar de roupa, pentear os cabelos. Quando Ricardo foi vê-la antes de dormir, quase não a reconheceu. Limpa, vestida com roupas simples mas dignas, ela parecia outra pessoa. Ainda frágil, ainda marcada pelo tempo e pelo sofrimento. Mas havia algo de humano novamente nela. Algo que a rua tinha tentado apagar. Ela estava dormindo quando ele entrou. Respirava devagar, o rosto finalmente relaxado. Ricardo ficou ali parado, observando, sentindo o peito apertar. Quantas noites ela tinha passado na rua? Quantas vezes tinha sentido frio, fome, medo? E ele, enquanto isso, dormia em lençóis de seda, comia em pratos de porcelana, vivia cercado de luxo. Ele fechou a porta com cuidado e voltou para o próprio quarto. Mas o sono não veio. Patrícia não tinha voltado para casa. Ela havia saído da mansão sem dizer para onde ia, e Ricardo não fez questão de perguntar. Parte dele sentia um alívio estranho pela ausência dela. Mas outra parte, a parte que conhecia a esposa, sabia que aquilo não ia ficar assim. Patrícia não era do tipo que aceitava a derrota. Ela era calculista, estratégica. E quando se sentia ameaçada, atacava. Na manhã seguinte, Ricardo acordou cedo e foi direto verificar como a mãe estava. Ela já tinha acordado e estava sentada na beirada da cama, olhando pela janela. Quando ele entrou, ela virou o rosto, e havia algo diferente no olhar dela. Algo que parecia esperança misturada com vergonha. Bom dia, ele disse, tentando soar natural. Bom dia, meu filho. A voz dela saiu baixa, mas firme.
Ele se sentou ao lado dela. Dormiu bem? Ela assentiu devagar. Faz tanto tempo que eu não durmo numa cama. Achei que tinha esquecido como era. Ricardo sentiu um nó na garganta. Você não vai voltar para a rua. Nunca mais. Ela olhou para ele, os olhos marejados. Ricardo, eu não quero ser um peso. Eu sei que você tem sua vida, seus compromissos. Você não é peso, ele a cortou. Você é minha mãe. E eu devia ter feito isso há muito tempo. Ela ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras. Então, tocou a mão dele com delicadeza. Obrigada. Foi um momento breve, mas significativo. E pela primeira vez em décadas, Ricardo sentiu que estava fazendo algo que realmente importava. Mas a paz durou pouco. Por volta do meio-dia, o telefone de Ricardo começou a tocar sem parar. Eram sócios, clientes, conhecidos. Todos com a mesma pergunta. Era verdade o que estavam vendo nas redes sociais? Ricardo franziu a testa, confuso. Pegou o celular e abriu o aplicativo. E o que viu fez o sangue dele gelar. Havia vídeos. Dezenas deles. Filmados por pessoas que estavam na rua no dia anterior. Mostravam Patrícia humilhando a mendiga. Mostravam Ricardo pegando a mãe pela mão e saindo. E junto com os vídeos, havia textos. Comentários. Matérias em sites de fofoca. Esposa de milionário humilha idosa em público. Empresário Ricardo Almeida descobre que mendiga é sua própria mãe. Escândalo. Mãe de rico vivia na miséria enquanto filho esbanjava fortuna. Tudo estava exposto. Cada detalhe. Cada segundo daquela manhã horrível estava sendo dissecado, julgado, compartilhado por milhares de pessoas. Mas o pior ainda estava por vir. No meio da tarde, um jornalista apareceu na porta da mansão. Depois outro. E mais outro. Em poucas horas, havia uma verdadeira multidão do lado de fora. Câmeras, microfones, repórteres gritando perguntas. Senhor Ricardo, é verdade que sua mãe estava vivendo na rua? O senhor sabia disso? Por que abandonou sua própria mãe? Ricardo trancou os portões e fechou todas as cortinas. A situação estava fugindo do controle. Ele tentou ligar para Patrícia, mas ela não atendia. E foi então que ele entendeu. Ela tinha feito isso. Patrícia tinha vazado a história. Tinha alimentado a imprensa. Tinha transformado tudo aquilo num circo público. Era a vingança dela. Se ele escolheu a mãe, ela faria questão de destruir a reputação dele. E estava funcionando. Os clientes começaram a cancelar contratos. Sócios pediram reuniões urgentes. O nome de Ricardo, que antes era sinônimo de sucesso, agora estava associado a escândalo, abandono, vergonha. Ele sentou na sala, a cabeça entre as mãos, tentando pensar. Mas a mente estava em pânico. Foi quando a mãe apareceu na porta. Ela estava pálida, os olhos arregalados. Nas mãos, segurava o celular que Célia havia emprestado para ela. E na tela, um dos vídeos viralizados. Eu causei isso, ela murmurou, a voz quebrando. Eu destruí sua vida. Não. Ricardo se levantou rapidamente. Isso não é culpa sua. É sim. Ela começou a chorar. Eu não devia ter aparecido. Eu devia ter ficado longe. Agora todo mundo sabe. Todo mundo te odeia por minha causa. Não me importa o que eles pensam. Mas importa. Ela gritou, e foi a primeira vez que Ricardo a viu levantar a voz. Você construiu tudo isso. E eu cheguei e destruí. Eu sou um peso, Ricardo. Sempre fui. Para de falar isso. Ele segurou os ombros dela, firme mas gentil. Você não destruiu nada. Eles que são hipócritas. Eles que não entendem. Ela balançou a cabeça, desesperada. Eu devia ir embora. Seria melhor para você. Não. Ricardo a puxou num abraço apertado. Você não vai a lugar nenhum. Eu já te perdi uma vez. Não vou perder de novo. Ela chorou no peito dele, o corpo todo tremendo. E Ricardo segurou firme, como se estivesse segurando a única coisa que ainda fazia sentido naquele mundo caótico. Mas o telefone dele tocou novamente.
Era um dos sócios principais da construtora. Ricardo atendeu, tenso. Ricardo, a gente precisa conversar. A voz do outro lado era séria. Os investidores estão nervosos. Esse escândalo está prejudicando a imagem da empresa. A gente precisa fazer um controle de danos. E rápido. Que tipo de controle? Ricardo perguntou, já desconfiado. Houve uma pausa. A gente acha que seria melhor você se afastar por um tempo. Deixar as coisas esfriarem. Ricardo sentiu o chão sumir de novo. Você tá me tirando da empresa? Não é isso. É só temporário. Até a poeira baixar. A empresa é minha, Ricardo disse, a voz perigosamente baixa. Tecnicamente, é de todos os acionistas. E eles votaram. Desculpa, Ricardo. Mas é o melhor pro negócio. A ligação caiu. Ricardo ficou ali, parado, o telefone ainda na mão. Tudo estava desmoronando. E no meio do caos, uma única certeza permanecia. Ele tinha feito a escolha certa. Mesmo que custasse tudo. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da vida de Ricardo. A imprensa não dava trégua. Jornalistas acampavam na porta da mansão, helicópteros sobrevoavam a propriedade tentando capturar imagens, e cada movimento dele era analisado, distorcido, transformado em manchete sensacionalista. Mas o pior não era a exposição pública. Era ver a mãe se consumindo em culpa. Ela mal saía do quarto. Passou a comer cada vez menos. Quando Ricardo tentava conversar, ela desviava o olhar, murmurava desculpas, dizia que tudo seria melhor se ela simplesmente desaparecesse. Ele via a mulher que acabará de reencontrar se apagando novamente, só que dessa vez não era a rua que a estava destruindo. Era o peso de se sentir responsável pela queda do próprio filho. Ricardo tentava manter a calma, mas por dentro estava em guerra. A construtora estava praticamente fora de seu controle. Os acionistas haviam votado por seu afastamento temporário, e um administrador externo tinha sido colocado no comando. Contratos milionários foram cancelados. Clientes antigos se afastaram como se ele tivesse uma doença contagiosa. E tudo isso por quê? Por ter feito a coisa certa. Por ter acolhido a própria mãe. Mas Ricardo sabia que não era só isso. A verdade era mais profunda. As pessoas não julgavam por acolher a mãe. Julgavam-no por tê-la abandonado antes. Por ter vivido no luxo enquanto ela definhava na miséria. E nisso, eles tinham razão. Toda a razão do mundo. Uma manhã, enquanto tomava café sozinho na cozinha enorme e vazia, Célia se aproximou com uma expressão preocupada. Senhor Ricardo, tem uma pessoa na porta. Não é jornalista. Diz que é advogada. Ricardo franziu a testa. Advogada? Ela disse que foi enviada pela senhora Patrícia. O estômago dele revirou. Claro, ele deveria ter previsto. Patrícia não ia simplesmente desaparecer. Ela estava preparando o próximo golpe. Ele foi até o portão. Do outro lado, estava uma mulher de terno preto, cabelos presos num coque apertado, expressão fria e profissional. Ela segurava uma pasta de couro. Senhor Ricardo Almeida? Ela perguntou, formal. Sou eu. Ela estendeu um envelope grosso. Fui instruída a entregar isto pessoalmente. Ricardo pegou o envelope, desconfiado. Rasgou e tirou os documentos de dentro. Enquanto lia, sentiu o sangue gelar nas veias. Era um pedido de divórcio. Mas não era só isso. Patrícia estava exigindo metade de tudo. Metade da mansão. Metade dos investimentos. Metade das ações da construtora. E mais, ela alegava que Ricardo havia se tornado emocionalmente instável, que havia colocado uma desconhecida dentro de casa sem o consentimento dela, e que por isso, ela temia por sua própria segurança. Era uma armadilha. Patrícia estava pintando Ricardo como um homem perigoso, irracional, incapaz de tomar decisões sensatas. E com a mídia já em cima dele, essa narrativa poderia facilmente ganhar força. Ricardo amassou os papéis com raiva. Diga à sua cliente que ela pode tentar, mas não vai conseguir. A advogada apenas deu um sorriso frio. Ela esperava essa resposta. Por isso me pediu para informá-lo de algo mais. Ela abriu a pasta e tirou outro documento. Era uma matéria, ainda não publicada, mas já pronta para ir ao ar.
O título fazia o estômago de Ricardo revirar. Milionário escondia mãe mendiga por anos. Família revela abandono premeditado. Isso é mentira, Ricardo disse entre dentes. Talvez. Mas a senhora Patrícia tem contatos. E testemunhas dispostas a confirmar a versão dela. A advogada guardou o papel de volta. Ela sugere que o senhor aceite os termos do divórcio de forma amigável. Caso contrário, essa matéria vai ao ar amanhã de manhã. Ricardo sentiu a raiva subir como lava. Mas não era só raiva. Era impotência. Patrícia tinha todas as cartas na mão. Ela tinha dinheiro, influência, contatos na mídia. E ele? Ele tinha uma reputação destruída e uma mãe frágil que mal conseguia sair da cama. Saia daqui, ele disse, a voz baixa mas firme. A advogada deu de ombros. O senhor tem 24 horas para decidir. E virou-se, saindo como veio. Ricardo ficou ali, segurando os papéis amassados, o peito subindo e descendo rápido. Ele queria gritar. Queria socar alguma coisa. Mas sabia que não adiantaria. Patrícia estava jogando sujo. E ele estava perdendo. Quando voltou para dentro, encontrou a mãe parada no corredor. Ela tinha ouvido tudo. Ricardo, o que ela quer? A voz dela saía trêmula. Ele tentou sorrir, mas saiu torto. Nada que eu não consiga resolver. Ela se aproximou, os olhos cheios de medo. Ela vai te destruir por minha causa, não vai? Não é por sua causa. É sim. A mãe segurou os braços dele com força surpreendente. Tudo isso é por minha causa. E eu não aguento mais, Ricardo. Eu não aguento ver você perdendo tudo. Eu não tô perdendo nada que realmente importa, ele disse, segurando as mãos dela. Mas ela balançou a cabeça, desesperada. Você tá, sim. Sua empresa, seu dinheiro, sua vida, tudo por causa de mim. Então que se perca, Ricardo disse, firme. Eu prefiro perder tudo e ter você do que ter tudo e não ter ninguém de verdade ao meu lado. Ela começou a chorar. E dessa vez, Ricardo também. Porque ele sabia que as próximas horas seriam decisivas. E não importava o que ele escolhesse, haveria um preço a pagar. Naquela noite, ele não dormiu. Ficou no escritório, lendo e relendo os termos do divórcio, pensando, calculando, tentando encontrar uma saída. Mas toda saída parecia um beco sem volta. Se aceitasse os termos, perderia metade de tudo que tinha construído. Patrícia sairia rica, vitoriosa, impune. Se recusasse, ela destruiria o que restava de sua reputação. E com a imagem arruinada, ele perderia não metade, mas tudo. Clientes, negócios, respeito. Era uma escolha impossível. Até que, no meio da madrugada, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Ricardo atendeu, cansado. Alô? Senhor Ricardo? A voz do outro lado era de uma mulher mais velha, hesitante. Meu nome é Marta. Eu trabalhei com sua mãe. Há muitos anos. Ricardo se endireitou na cadeira. Como conseguiu meu número? Não importa. O que importa é o que eu sei. Ela pausou. Eu sei a verdade sobre sua mãe. Sobre o que aconteceu. E sobre quem realmente te disse que ela tinha morrido. O coração de Ricardo disparou. O que você está dizendo? Sua esposa. A voz era firme agora. Ela sabia que sua mãe estava viva. Sempre soube. E fez de tudo para garantir que vocês nunca se reencontrassem. Ricardo ficou em silêncio, processando. Eu tenho provas, Marta continuou. E-mails. Conversas. Registros. Tudo. Ele respirou fundo. Por que tá me contando isso agora? Porque vi o que ela fez. Vi como humilhou aquela mulher. E não posso mais ficar calada. Ricardo fechou os olhos. Finalmente, uma carta na manga. Finalmente, uma chance de virar o jogo. Ricardo marcou um encontro com Marta no dia seguinte, num café discreto, longe dos olhos da imprensa. Ele chegou cedo, nervoso, a mente girando em 1000 possibilidades. Se o que aquela mulher dizia era verdade, tudo mudaria. Mas ele também sabia que não podia confiar cegamente. Patrícia tinha recursos.
Poderia ser uma armadilha. Marta apareceu pontualmente. Era uma senhora de uns 60 anos, cabelos grisalhos, roupa simples, olhar cansado mas determinado. Ela se sentou à frente de Ricardo e, sem rodeios, abriu uma pasta velha cheia de papéis amarelados. Eu trabalhei como faxineira na casa do seu pai, ela começou, a voz baixa. Quando você ainda era adolescente. Eu via tudo. Ouvia tudo. Ricardo se inclinou para a frente. Ouvia o quê? Marta respirou fundo. Seu pai nunca quis que você mantivesse contato com sua mãe. Ele achava que ela era um obstáculo para o futuro que ele tinha planejado para você. Então ele criou uma mentira. Disse que ela tinha morrido. Ricardo sentiu o peito apertar. Eu já sabia disso. Já desconfiei. Mas o que você não sabe, Marta continuou, é que anos depois, quando você já estava adulto e casado, sua mãe tentou te encontrar. Ela foi até o escritório da construtora. Pediu para falar com você. O coração de Ricardo parou. Quando? Há 5 anos. 5 anos. Ele estava casado com Patrícia 7. Isso significava que... Patrícia estava lá naquele dia, Marta disse, confirmando a suspeita dele. Ela interceptou sua mãe antes que você soubesse. Expulsou ela. Disse que se ela tentasse se aproximar de novo, chamaria a polícia. Ricardo fechou os punhos com tanta força que as unhas cravaram nas palmas das mãos. Como você sabe disso? Marta tirou um envelope da pasta e colocou sobre a mesa. Porque eu estava lá quando aconteceu. E gravei a conversa. Ricardo arregalou os olhos. Pegou o envelope com mãos trêmulas e abriu. Dentro, havia um pendrive. Tem tudo aí, Marta explicou. A voz de Patrícia. As ameaças. Tudo. Ricardo mal conseguia respirar. Por que você guardou isso? Porque eu sabia que um dia seria importante. Marta suspirou. Eu vi o jeito que ela tratou sua mãe. Vi a crueldade. E não pude fazer nada na época. Mas agora posso. Ricardo olhou para o pendrive como se fosse uma bomba. Porque era exatamente isso. Uma bomba que poderia explodir toda a estratégia de Patrícia. Obrigado, ele disse, a voz embargada. Marta assentiu. Sua mãe é uma boa mulher. Ela não merecia o que passou. E se levantou, saindo tão discretamente quanto chegou. Ricardo ficou ali, sozinho, segurando aquele pequeno objeto que mudava tudo. Ele podia usar aquilo. Podia destruir Patrícia. Expor a verdade. Virar o jogo. Mas algo dentro dele hesitou. Não era pena. Não era amor. Era cansaço. Cansaço de brigar. Cansaço de guerra. Cansaço de viver num mundo onde tudo era estratégia, manipulação, vingança. Ele voltou para casa com o pendrive guardado no bolso. Quando entrou, encontrou a mãe sentada na sala, olhando pela janela. Ela tinha emagrecido ainda mais. O rosto estava pálido, os olhos fundos. Mãe, ele chamou, sentando ao lado dela. Ela olhou para ele, e havia algo diferente no olhar. Algo de resignação. Ricardo, eu preciso te dizer uma coisa. Ele sentiu um aperto no peito. O que foi? Ela segurou a mão dele com delicadeza. Eu vou embora. O quê? Não. Nem pensa nisso. Eu preciso, ela disse, firme. Você perdeu tudo por minha causa. Sua empresa, sua esposa, sua reputação. Eu não posso deixar isso continuar. Você não vai a lugar nenhum, Ricardo disse, a voz dura. Eu já decidi. Lágrimas desceram pelo rosto dela. Eu vou voltar para a rua. É onde eu pertenço. Não. Ricardo quase gritou. Você não pertence à rua. Você pertence aqui. Comigo. Ela balançou a cabeça. Eu só trouxe desgraça para sua vida, meu filho. Desde o começo. Talvez seu pai estivesse certo. Talvez eu sempre tenha sido um peso. Ricardo sentiu algo quebrar dentro dele. Ele segurou o rosto da mãe com as 2 mãos, forçando-a a olhar nos olhos dele. Escuta bem o que eu vou te dizer, ele falou, a voz tremendo. Você não é peso. Você nunca foi. Eu que fui covarde. Eu que escolhi o caminho fácil. Eu que te abandonei.
Mas agora eu tô escolhendo diferente. E se eu perder tudo, eu perco. Mas não vou perder você de novo. Ela chorou, o corpo todo tremendo. Mas sua vida... Minha vida só faz sentido se você estiver nela, ele disse, e era a verdade mais pura que já tinha dito. Eles ficaram ali, abraçados, enquanto o mundo lá fora continuava seu julgamento implacável. Mas dentro daquela casa, naquele momento, nada mais importava. Naquela noite, Ricardo tomou uma decisão. Ele pegou o pendrive, colocou no computador e ouviu a gravação. Era exatamente como Marta tinha dito. A voz de Patrícia era clara, fria, cruel. As ameaças eram explícitas. Era prova suficiente para destruir qualquer argumento que ela tentasse usar no divórcio. Ele podia expor aquilo. Podia humilhá-la publicamente como ela tinha feito com ele. Podia virar o jogo e sair vitorioso. Mas quando olhou para a mãe dormindo no quarto ao lado, frágil mas finalmente em paz, ele percebeu algo. Vitória não era sobre destruir o inimigo. Era sobre proteger quem importava. Ele não precisava expor Patrícia. Não precisava transformar aquilo numa guerra pública. Ele só precisava garantir que a mãe estivesse segura. E que ele pudesse viver em paz consigo mesmo. Então ele guardou o pendrive. Não como arma, mas como seguro. No dia seguinte, ele ligou para a advogada de Patrícia. Eu aceito os termos, ele disse, para surpresa da mulher do outro lado da linha. Aceita? Com uma condição. Patrícia para de me perseguir. Para de alimentar a imprensa. Para de tentar destruir o que restou da minha vida. Se ela concordar, eu assino tudo. Houve uma pausa. Vou comunicar à minha cliente. 2 horas depois, a resposta chegou. Patrícia aceitou. Ricardo assinou os papéis naquela mesma tarde. Perdeu metade da fortuna. Metade dos bens. Metade de tudo. Mas quando voltou para casa e viu a mãe sorrindo pela primeira vez em semanas, ele soube. Tinha feito a escolha certa. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se livre. As semanas que se seguiram foram de reconstrução. Não da fortuna, não da reputação, mas de algo muito mais profundo, da relação entre mãe e filho que havia sido despedaçada pelo tempo, pela distância e pelas escolhas erradas. Ricardo vendeu a mansão. Era grande demais, vazia demais, cheia de memórias que ele queria esquecer. Comprou uma casa menor, simples, num bairro tranquilo longe do centro. 3 quartos, um jardim pequeno, nada de luxo extravagante. Mas era aconchegante. Era um lar de verdade. A mãe, aos poucos, começou a se recuperar. O corpo ainda era frágil, marcado por anos de privação, mas a alma estava cicatrizando. Ela começou a sorrir mais. A falar mais. A se permitir existir sem sentir que era um fardo. Ricardo, por sua vez, teve que aprender a viver de forma diferente. Sem motorista. Sem empregados. Sem a rotina de reuniões intermináveis e negócios milionários. No começo foi estranho. Ele se sentia perdido, como se tivesse perdido a própria identidade. Mas com o tempo, percebeu que aquela identidade nunca tinha sido realmente dele. Era uma máscara que ele usava para esconder o vazio. Agora, pela primeira vez, ele estava conhecendo quem realmente era. Certa manhã, enquanto tomavam café juntos na cozinha pequena, a mãe olhou para ele com uma expressão curiosa. Você está diferente, ela disse, mexendo o açúcar no café. Ricardo ergueu os olhos. Diferente como? Mais leve. Como se um peso tivesse saído de cima de você. Ele pensou por um momento. Acho que saiu mesmo. Ela sorriu. Você era tão sério quando criança. Sempre preocupado. Sempre tentando resolver tudo sozinho. Porque eu achava que era minha responsabilidade cuidar de você, ele admitiu. E quando fui embora, carreguei essa culpa por anos. Você não devia ter carregado nada, ela disse, suave. Você era só uma criança. Eu nunca te culpei por ter ido. Mas eu me culpei, Ricardo confessou, a voz baixa, todos os dias. E acho que foi por isso que eu me joguei no trabalho. Pra esquecer. Pra não sentir. A mãe estendeu a mão e tocou a dele. Você não precisa mais fugir, meu filho. Eu tô aqui. E não vou a lugar nenhum. Pela primeira vez,
Ricardo acreditou nisso de verdade. Mas o mundo lá fora não tinha esquecido dele. A imprensa, eventualmente, perdeu o interesse. Outras histórias surgiram, outros escândalos ocuparam as manchetes. O nome de Ricardo deixou de ser assunto. Mas as consequências do que aconteceu ainda ecoavam. A construtora seguiu sem ele. Os acionistas colocaram outro executivo no comando. E os negócios continuaram. Ricardo recebeu sua parte, conforme o contrato, mas não era mais o rosto da empresa. Não era mais o magnata respeitado. Era apenas mais um investidor anônimo. E, estranhamente, isso não o incomodava. Ele começou a buscar outras coisas. Matriculou-se num curso de carpintaria. Sempre teve curiosidade por trabalhar com as mãos, mas nunca teve tempo. Agora tinha. E descobriu que havia algo profundamente satisfatório em criar algo do zero, em ver a madeira bruta se transformar em algo útil, bonito. A mãe, por sua vez, começou a cozinhar. Ela tinha perdido o costume durante os anos na rua, mas aos poucos as memórias voltaram. Receitas antigas que ela fazia quando Ricardo era criança. O cheiro da comida enchendo a casa. Os dois sentados à mesa, conversando sobre coisas simples. Sobre o clima. Sobre os vizinhos. Sobre nada e tudo ao mesmo tempo. Era uma vida comum. Mas era a vida deles. Certo dia, Ricardo recebeu uma ligação inesperada. Era de um antigo cliente, um homem chamado Alberto, dono de uma rede de hotéis. Ricardo, ouvi dizer que você saiu da construtora, Alberto disse, direto. É verdade? É, Ricardo confirmou. Que pena. Você era o melhor. Houve uma pausa. Mas eu tenho uma proposta. Estou abrindo um projeto novo. Menor. Mais pessoal. Não é nada comparado aos contratos que você costumava assinar, mas é honesto. E eu gostaria que você participasse. Ricardo ficou surpreso. Por que eu? Porque confio no seu trabalho. E porque, sinceramente, depois de tudo que vi sobre você na mídia, eu percebi uma coisa. O quê? Que você tem caráter. E isso vale mais do que qualquer fortuna. Ricardo sentiu algo se mover no peito. Eu aceito. E foi assim que ele voltou ao mercado. Não como magnata. Não como empresário poderoso. Mas como consultor, trabalhando em projetos menores, mais significativos. Projetos que não eram só sobre lucro, mas sobre construir algo que realmente importasse. E aos poucos, outros clientes começaram a aparecer. Pessoas que respeitavam a escolha que ele tinha feito. Pessoas que viam valor em integridade. A vida não voltou a ser o que era, mas se tornou algo melhor. Uma noite, enquanto Ricardo e a mãe assistiam a um filme antigo na sala, ela se virou para ele com uma expressão séria. Ricardo, eu preciso te perguntar uma coisa. Ele pausou o filme. Pode falar. Você se arrepende? Ele franziu a testa. De quê? De ter me escolhido. De ter perdido tudo por minha causa. Ricardo olhou nos olhos da mãe e viu ali a insegurança ainda latente, a dúvida de alguém que passou tanto tempo acreditando que não valia nada. Ele segurou a mão dela com firmeza. Eu não perdi tudo, mãe. Eu ganhei tudo. Ela piscou, confusa. Como assim? Eu tinha dinheiro. Tinha poder. Tinha uma vida que todo mundo invejava. Mas eu não tinha nada de verdade. Nada que importasse. Ele apertou a mão dela. Agora eu tenho você. Eu tenho paz. Eu tenho uma vida que faz sentido. Como eu poderia me arrepender disso? As lágrimas desceram pelo rosto dela, mas dessa vez eram lágrimas de alívio, de aceitação. Eu te amo, meu filho. Eu também te amo, mãe. E pela primeira vez em décadas, aquelas palavras não vieram acompanhadas de culpa, de medo, de dúvida. Eram apenas verdade, pura e simples. Do lado de fora, a noite estava calma. As luzes da rua bruxuleavam suavemente. O mundo continuava seu curso, indiferente. Mas dentro daquela casa pequena, simples, humilde, havia algo raro. Havia amor verdadeiro. E amor verdadeiro, Ricardo finalmente entendia, valia mais do que qualquer fortuna que ele pudesse acumular. 6 meses se passaram desde que Ricardo havia assinado o divórcio e recomeçado a vida.
A rotina simples tinha se tornado confortável. Ele acordava cedo, preparava café, conversava com a mãe, ia trabalhar nos projetos de consultoria e voltava para casa ao final do dia. Nada de glamour, nada de holofotes. Apenas vida real, com suas pequenas alegrias e desafios cotidianos. Mas o passado, por mais que tentasse ser esquecido, tinha o hábito de voltar. Foi numa tarde chuvosa de quinta-feira que o telefone de Ricardo tocou. Número desconhecido. Ele hesitou, mas atendeu. Alô? Ricardo. A voz do outro lado era familiar, mas ele demorou alguns segundos para processar. Era Patrícia. Ele sentiu o estômago revirar. Fazia meses que não tinha notícias dela. Desde a assinatura do divórcio, ela havia simplesmente desaparecido da vida dele. E ele tinha ficado grato por isso. O que você quer? Ele perguntou, a voz fria. Houve uma pausa do outro lado. E quando ela finalmente falou, havia algo diferente no tom. Algo que ele nunca tinha ouvido antes. Vulnerabilidade. Eu preciso falar com você. Pessoalmente. Ricardo quase desligou na hora. Mas algo na voz dela o fez hesitar. Sobre o quê? Sobre tudo. Por favor. Ricardo. Só meia hora. Eu te imploro. Implorar. Patrícia nunca implorava. Aquilo deixou desconfiado, mas também curioso. Onde? Ele perguntou, contra seu melhor julgamento. Naquele café onde a gente costumava ir amanhã, 15h. Ele ficou em silêncio por um momento. Então suspirou. Eu vou. Mas só meia hora. Obrigada. E a ligação caiu. Ricardo ficou ali, segurando o telefone, se perguntando se havia acabado de cometer um erro. No dia seguinte, ele chegou ao café pontualmente. O lugar estava quase vazio. Patrícia já estava lá, sentada numa mesa do canto. E quando ele a viu, quase não a reconheceu. Ela estava diferente. O cabelo, antes sempre impecável, estava preso num rabo de cavalo simples. Sem maquiagem pesada. Sem joias extravagantes. Vestia uma blusa básica e calça jeans. Parecia comum. Humana. Ricardo se sentou à frente dela, tenso. Eu tô aqui. Fala. Patrícia olhou para as próprias mãos, nervosa. Havia olheiras profundas sob seus olhos. Ela parecia cansada. Derrotada. Eu estraguei tudo, ela começou, a voz baixa. Ricardo não respondeu. Apenas esperou. Depois do divórcio, eu achei que tinha vencido. Peguei minha parte, pensei que ia ser feliz. Mas, ela pausou, engolindo seco. Não foi assim. O dinheiro foi embora mais rápido do que eu imaginava. Investimentos ruins. Pessoas que eu achava que eram amigas só queriam se aproveitar. E quando percebi, eu estava sozinha. Completamente sozinha. Ricardo continuou em silêncio, observando. Eu tentei manter as aparências. Continuei frequentando os mesmos lugares, as mesmas festas. Mas as pessoas sabiam. Sabiam que eu estava falida. E me afastaram como se eu fosse contagiosa. Ela soltou uma risada amarga. Engraçado, né? Eu sempre julguei os outros por isso. E agora estou do outro lado. Por que você está me contando isso? Ricardo perguntou, direto. Patrícia finalmente ergueu os olhos para ele. E havia lágrimas ali. Lágrimas verdadeiras. Porque eu percebi uma coisa. Você perdeu tudo por causa de sua mãe. E ainda assim, você era feliz. Eu vi nas notícias, nas fotos que vazaram. Você estava sorrindo. Vivendo numa casa simples, sem nada do que tinha antes. Mas você estava feliz. Ricardo não sabia o que dizer. E eu tenho tudo o que eu quis da vida. Ou pelo menos tive. E nunca fui feliz. Nem um dia. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu vim aqui porque eu preciso te pedir desculpas. Ricardo piscou, surpreso. Desculpas. Pelo que eu fiz. Com sua mãe. Com você. Eu fui cruel. Egoísta. Eu só pensava em mim. E destruí tudo ao meu redor por causa disso. Ela respirou fundo. Eu não espero que você me perdoe.
Eu só precisava que você soubesse que eu sei o quanto eu errei. Ricardo ficou ali, processando. Parte dele queria se levantar e ir embora. Parte dele ainda sentia raiva, mágoa, ressentimento. Mas outra parte, uma parte que tinha crescido nos últimos meses, sentia algo diferente. Compaixão. Eu não vou dizer que tá tudo bem, ele disse, calmamente. Por que não tá? O que você fez foi horrível. E as consequências disso vão ficar comigo e com minha mãe para sempre. Patrícia assentiu, baixando a cabeça. Mas, Ricardo continuou, eu também não vou carregar ódio. Porque ódio só me machucaria. Então eu aceito suas desculpas. E te desejo sorte, Patrícia. De verdade. Ela ergueu os olhos, surpresa. Você tá falando sério? Oh. Mas isso não significa que eu quero você na minha vida. Isso aqui é um encerramento. Para mim e para você. Ela assentiu, limpando mais lágrimas. Obrigada. Por ter vindo. Por ter escutado. Ricardo se levantou. Cuida de você, Patrícia. E saiu do café sem olhar para trás. Quando chegou em casa, a mãe estava na cozinha, preparando o jantar. Ela virou ao ouvir a porta. Como foi? Ela perguntou, preocupada. Ricardo havia contado sobre o encontro. Foi libertador, ele respondeu, e era verdade. Ela sorriu. Você é um homem bom, meu filho. Aprendi com você, ele disse, beijando a testa dela. Naquela noite, enquanto jantavam juntos, Ricardo sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz completa. Ele tinha perdido uma fortuna. Tinha perdido um casamento. Tinha perdido status e reconhecimento. Mas em troca, havia ganhado algo infinitamente mais valioso. Havia ganhado a si mesmo de volta. E havia ganhado a chance de conhecer verdadeiramente sua mãe. Não como uma memória distante. Não como uma responsabilidade. Mas como uma pessoa real, com histórias, sonhos, cicatrizes. Ela contou sobre os anos de rua. Sobre as noites de frio. Sobre os momentos em que quase desistiu. Mas também sobre as pequenas bondades que encontrou. Um pão dado por um padeiro. Um cobertor deixado por uma senhora. Um sorriso de uma criança. E Ricardo contou sobre sua jornada também. Sobre a culpa que carregou. Sobre o vazio que tentou preencher com dinheiro. Sobre o momento em que finalmente entendeu o que realmente importava. Eles conversaram até tarde. E quando finalmente foram dormir, ambos sentiram algo raro. Gratidão. Gratidão por terem se reencontrado. Gratidão por terem tido a coragem de recomeçar. Gratidão pela segunda chance que a vida lhes deu. E enquanto Ricardo deitava na cama simples, no quarto pequeno, na casa modesta, ele sorriu. Porque finalmente entendia. A verdadeira riqueza nunca esteve nas contas bancárias. Estava nas pessoas que amamos. E ele era, finalmente, um homem rico. 2 anos se passaram desde aquele dia na rua, quando Ricardo reencontrou a mãe e sua vida mudou para sempre. O tempo havia curado muitas feridas, mas também havia deixado lições profundas gravadas na alma de ambos. A casa pequena no bairro tranquilo havia se tornado um verdadeiro lar. O jardim, antes simples, agora florescia com rosas que a mãe de Ricardo cuidava com dedicação. Ela havia encontrado paz naquelas flores, dizia que cada uma representava um recomeço, uma segunda chance que a vida lhe deu. Ricardo prosperou de forma diferente da primeira vez. Seus projetos de consultoria cresceram, não pelo tamanho dos contratos, mas pela qualidade e integridade do trabalho. Ele era procurado não por ser o mais barato ou o mais rápido, mas por ser confiável, por ter palavra, por fazer o certo mesmo quando ninguém estava olhando. E mais importante, ele era feliz. Numa manhã de sábado ensolarada, enquanto tomavam café no pequeno jardim dos fundos, a mãe olhou para o filho com aquele sorriso suave que ele tinha aprendido a amar. Você sabe que eu tô orgulhosa de você, né? Ela disse, de repente. Ricardo ergueu os olhos da xícara. Orgulhosa? Do quê? De tudo. Do homem que você se tornou. De verdade. Ela pausou, escolhendo as palavras. Quando você era pequeno, eu sonhava que você tivesse uma vida melhor que a minha. Que você não passasse pelas dificuldades que eu passei. E você conseguiu. Mas não do jeito que eu imaginava.
Ricardo inclinou a cabeça, curioso. Como assim? Eu achava que uma vida melhor significava dinheiro, conforto, segurança. Mas agora eu entendo que vida melhor é sobre escolhas. E você fez as escolhas certas. Mesmo quando foram as mais difíceis. Ricardo sentiu os olhos marejarem. Eu não fiz nada demais, mãe. Fez sim. Ela segurou a mão dele. Você me escolheu quando o mundo inteiro te dizia para me abandonar. Você abriu mão de tudo por mim. Isso não é nada demais. Isso é amor. Amor verdadeiro. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas apreciando a companhia um do outro, o canto dos pássaros, o cheiro das flores. Sabe o que eu percebi? Ricardo disse, quebrando o silêncio. A gente passa a vida inteira achando que felicidade está nos grandes momentos. Na conquista, no sucesso, no reconhecimento. Mas, na verdade, ela está aqui. Nesses momentos simples. Tomando café com você. Ouvindo sua voz. Sabendo que você está bem. A mãe sorriu, apertando a mão dele. Você finalmente entendeu. Demorou, né? Ele riu, uma risada leve, genuína. Mas chegou lá. E isso é o que importa. Mais tarde naquele dia, Ricardo recebeu uma mensagem inesperada. Era de Alberto, o cliente que havia lhe dado a primeira chance após a queda. Ricardo, tenho uma surpresa para você. Pode passar no escritório segunda-feira? Na segunda-feira, quando Ricardo chegou, encontrou não só Alberto, mas outros empresários que ele havia trabalhado nos últimos anos. Todos estavam reunidos numa sala de conferências. O que está acontecendo? Ricardo perguntou, confuso. Alberto se levantou, sorrindo. Ricardo, a gente conversou. E decidimos criar uma cooperativa. Uma rede de empresários que querem fazer negócios de forma ética, sustentável, humana. E queremos que você seja o coordenador. Ricardo ficou atônito. Eu? Mas por quê? Porque você provou que é possível fazer sucesso sem perder a alma, outro empresário disse. Você é a prova viva de que caráter vale mais que dinheiro. Ricardo olhou ao redor, vendo rostos honestos, pessoas que compartilhavam os mesmos valores. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que pertencia a algo maior. Eu aceito, ele disse, sorrindo. Quando voltou para casa naquela noite, encontrou a mãe costurando na sala. Ela havia começado a fazer pequenas peças de artesanato que vendia numa feira local. Não por necessidade, mas por prazer. Por sentir-se útil. Mãe, aconteceu uma coisa incrível hoje, Ricardo começou, e contou tudo. Ela ouviu atentamente, o sorriso crescendo no rosto. Quando ele terminou, ela se levantou e o abraçou forte. Você vê? Quando você planta bondade, você colhe bondade. Foi você que me ensinou isso, ele disse. Não. Você já tinha isso dentro de você. Só precisava lembrar. Naquela noite, antes de dormir, Ricardo ficou na varanda, olhando para as estrelas. Pensou em tudo o que havia perdido. A mansão. A fortuna. O status. A esposa. E pensou em tudo o que havia ganho. A paz. O propósito. A conexão verdadeira. A mãe. E percebeu que não trocaria nada disso por todo o dinheiro do mundo. No quarto ao lado, a mãe dormia tranquila, pela primeira vez em anos sem pesadelos, sem medo, sem a solidão que havia acompanhado por tanto tempo. E ali, naquela casa simples, naquele bairro comum, naquela vida sem luxos, havia algo que nenhuma mansão poderia comprar. Havia amor. Havia dignidade. Havia redenção. Ricardo finalmente entendeu o que seu pai nunca conseguiu ensinar e o que a riqueza nunca poderia trazer, que o verdadeiro valor de um homem não se mede pelo que ele possui, mas por quem ele escolhe ser quando tudo é tirado dele. Ele havia sido testado pelo fogo. Havia perdido tudo. Mas no processo, havia encontrado a si mesmo. E tinha encontrado sua mãe. Não a mendiga maltrapilha da esquina, mas a mulher forte, resiliente, amorosa que sempre esteve lá, esperando que ele abrisse os olhos. E agora, com os olhos finalmente abertos, ele via o mundo de forma diferente. Via que riqueza sem amor é pobreza. Que sucesso sem integridade é fracasso. Que conquistar o mundo e perder a alma não vale nada. E que às vezes,
Perder tudo é a única forma de ganhar o que realmente importa. Enquanto a noite avançava e a cidade dormia, Ricardo fechou os olhos com um sorriso nos lábios. Porque ele sabia, com absoluta certeza, que tinha feito a escolha certa. E que finalmente, depois de tanto procurar, tinha encontrado o que sempre quis. Não estava no topo de um prédio. Não estava numa conta bancária. Não estava num contrato milionário. Estava ali, naquela casa pequena. No abraço de uma mãe. No amor que reconstrói. Na segunda chance que todos merecemos. E isso, ele finalmente entendia, era tudo. Era mais do que tudo. Era a vida de verdade.